que ser um assistente financeiro virtual? A liberdade geográfica. Por que a liberdade geográfica? E aí eu vou trazer pra mim também, da minha liberdade geográfica. Eu gosto de viajar, gosto de economizar. Não sei se vocês já perceberam isso, gente, mas tudo que eu falo eu busco economia. Economizar, economizar, economizar. Então, comprar uma passagem aérea para ir para algum lugar numa quarta-feira, 3 horas da tarde, é muito mais vantajoso do que comprar uma passagem aérea na sexta-feira a partir das 18 horas da noite. Comprar uma passagem aérea num feriadão, né? Fechar uma pousada num feriadão, né? Tudo isso custa mais caro. Então, quando você tem ali a sua liberdade de tempo e financeira e geográfica, eu posso escolher sim de sair da onde eu tô e ir para algum lugar no meio da semana, numa terça, numa quarta-feira, em horários mais alternativos, que tem uma passagem mais barata. Por quê? Eu posso botar meu computador na minha mochila e desse lugar para onde eu estiver indo, eu posso trabalhar. Então eu não preciso me restringir de ir para o lugar só no final de semana. Posso ir sim no meio de semana e fazer um outro cronograma de trabalho para eu poder aproveitar o lugar e mesmo assim produzir, trabalhar e entregar o que eu preciso entregar. Então, é um outro viés que eu também buscava para minha vida, de poder ir para outros lugares, né? Eu sou uma pessoa que eu falo que eu não tenho raízes, né? Eu não me prendo nos lugares por causa de nada, por causa de ninguém. Então, se eu tiver vontade, quiser, me mudar para um outro país, viver uma experiência no outro país, cara, quero poder ir. Mas quero poder ir sem abrir mão do meu trabalho, sem abrir mão da minha renda e ter que construir tudo do zero quando eu for, que é o que acontece com muita gente, quando escolhe fazer esse movimento. Ela escolhe mudar de estado. Ela vai ter que abrir mão do trabalho atual dela, porque ela não consegue fazer o trabalho atual dela mudando de estado. Eu tive casos de alunas aqui que sempre estavam acompanhando os maridos. E aí os maridos mudavam de estado por causa do tipo de trabalho deles, por causa da empresa que eles trabalhavam, né? E aí o que acontecia? Elas iam lá, pediam demissão daquele trabalho e durante 3 meses, 4 meses morando na cidade nova, né? Do que o marido já estava com emprego, já estava com trabalho, ela tinha que buscar uma alternativa de trabalho. Demorava em torno de 3, 4, 5 meses para conseguir alguma coisa. Conseguia. Aí, às vezes, o contrato desse marido nesse estado era um contrato de 1 ano, 2 anos. Aí a pessoa ficou 1 ano sem trabalhar, aí conseguiu um trabalho, 6 meses, 8 meses depois, ela tinha que pedir demissão, porque tinha que começar a arrumar tudo para se mudar de novo, porque o trabalho do marido, ele ia ter que ir para outra cidade, para outro estado, para outro país, novamente, porque era o tipo de trabalho dele, e ela aceitou acompanhar isso. E aí eu tive situações de alunas falando isso, Valéria, eu não quero mais isso. Eu tô cansada de ter que toda vez abrir mão ali, né, de uma renda minha e batalhar de novo, a cada lugar que eu chegar, batalhar um emprego, batalhar por um salário. Muitas vezes eu tenho que aceitar uma coisa qualquer para eu conseguir ter uma renda. Não quero isso. E eu encontrei na assistente financeira virtual uma possibilidade de continuar acompanhando meu marido e eu continuar tendo a minha renda, não precisar abrir mão da minha renda, mesmo nessas viagens, mesmo nessas mudanças de estado, cidade, país e afins. E é exatamente isso, uma coisa que eu buscava pra mim. Cara, eu quero poder isso, tipo, eu lembro que na época eu tinha uma amiga que tava morando no Canadá. Eu falei, cara, imagina, eu consegui ir pra lá e passar 1 mês com ela lá. Primeiro, eu ia ter que esperar minhas férias para passar 1 mês com ela lá. Segundo, talvez eu ia ter que pegar passagens num valor não tão considerável, porque eu teria que pegar passagem dentro da alternativa que a empresa me deu de férias, né? N coisas. E se eu tiver meu próprio trabalho, eu combinaria com ela, via a data da passagem melhor possível, mais adequada possível, mais financeiramente possível, botaria minhas coisinhas na mochila e iria para lá e faria um cronograma de trabalho versus estar lá aproveitando, conhecendo o lugar, estando com ela, estando com, né, o movimento. Então, eu lembro que nessa época, uma das coisas que eu pensava muito era isso. Se eu quisesse visitar a Carol lá no Canadá e passar um tempo lá, né? Como é que seria isso?
né? Daria para eu fazer, daria para eu não fazer. Com o trabalho atual que eu tinha, não dava para eu fazer. Então, o que eu precisava para fazer esse movimento? A segunda coisa que me direcionou muito para a liberdade geográfica, em 2018 eu fui 3 vezes para Chapada dos Veadeiros. Vocês que me acompanham aí sabem que eu posto direto fotos de lá. E foram fotos do mesmo ano, gente, tá? Eu fui para lá em março, depois fui para lá em abril, em março, finalzinho de março. Fui para lá em março, depois eu fui para lá em maio e depois eu fui para lá em setembro do mesmo ano, né? Eu tive a oportunidade de ir essas 3 vezes. 2 foi no feriado e 1 foi nas minhas férias. Então, nos dias de feriados que eu fui, eu não aproveitei tanto como eu queria aproveitar. E no dia das férias que eu fui, eu aproveitei o quanto eu realmente queria aproveitar. E naquele dia eu falei, cara, eu queria poder passar mais tempo aqui. Eu queria poder ficar 15 dias direto aqui. Eu queria poder voltar aqui em 3 estações diferentes para conhecer partes diferentes desse lugar. E, trabalhando com o que eu trabalhava, eu não seria possível vivenciar isso. E eu falava, cara, eu quero vir pra cá fora de feriado, porque feriado a cidade fica cheia, feriado fica cheio de turista que não sabe aproveitar a natureza, né? Então eu queria ir pra lá fora do feriado para poder aproveitar as cachoeiras mais vazias, poder aproveitar a caminhada, né, num outro formato. E eu ficava assim, cara, como que poderia ser possível? Como que poderia ser possível? Eu já cogitei até a possibilidade de ir pra lá trabalhar numa como é que é o nome? Numa pousada, né? Trabalhar lá numa pousada por troca de moradia e comida, enquanto eu fazia algumas atividades braçais para eu poder ficar lá por um tempo, né? Mas eu falo assim, cara, não é bem isso que eu quero. Eu quero estar lá, mas eu quero estar num outro formato. E hoje é possível. Hoje, se eu quiser passar um mês, se eu quiser morar lá, se eu quiser fazer esse movimento, é possível fazer. Porque eu tenho os meus clientes online, eu já tenho as minhas atividades online, né, que não me impedem. Eu só preciso que lá tenha a internet que funcione para eu poder falar melhor com vocês, para eu estar aqui, né, não ficar caindo a internet. Então, a única coisa que eu preciso é isso, garantir que lá tem uma boa conexão para que eu entregue a mesma qualidade de trabalho. E aí você pergunta assim, mas Valéria, você quer ir para lá para aproveitar as cachoeiras? Como que você vai fazer isso trabalhando? Aí vem a organização da sua produtividade, do seu tempo e do seu posicionamento com o seu cliente. E é por isso que eu amo tanto esse formato de profissão. Que a partir do momento que as atividades do assistente financeiro virtual, ela não precisa ser feita dentro do horário comercial, ela pode ser feita a qualquer horário do dia, tá? A única coisa que você precisa é cumprir prazos de datas, de pagamento, de aprovações e de entrega, e não necessariamente cumprir horário comercial para fazer as atividades. Conciliação bancária, você não precisa de um horário comercial. Você pode fazer uma conciliação bancária meia-noite, tá? Você pode fazer uma conciliação bancária 3 horas da manhã. Tudo depende de como é que é o seu jeito de trabalho. Então, para mim, estava tudo esquematizado. Parte da manhã eu ia estar aproveitando cachoeira, trilha e tal, voltava, almoçava, 2 horas da tarde eu começaria a pegar as demandas dos meus clientes. E eu iria de 2 até as 8 horas da noite tranquilamente, sem problema nenhum. E é algo que eu posso avisar para o meu cliente, olha cliente, eu faço os meus atendimentos a partir de 2 horas da tarde, a parte da manhã eu tenho outros compromissos, eu tenho outras atividades que eu não consigo te atender e te dar um retorno. Se for urgente, você até me liga que eu dou um jeito de resolver. Mas os meus atendimentos são de 2 horas da tarde até as 8 horas da noite. Eu poderia muito bem colocar essa posição, porque sou eu que determino o meu negócio, sou eu quem determino a minha entrega, sou eu quem determino a minha regra de trabalho. E o cliente que vai se aproximar de mim, que vai querer minhas atividades, ele não quer as minhas atividades por exclusividade de tempo trabalhado para ele. Ele quer as minhas atividades pelo resultado daquilo que eu faço para ele, tá?